A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus em todo o Brasil. Eu, presbítero Raimundo Nonato, pregador do Evangelho, chamado por Deus lá das trevas, guardado por Deus desde o ventre da minha mãe, porque eu nasci no interior do estado do Pará, município de Muaná. Eu não nasci num hospital. A minha mãe não foi assistida por nenhuma enfermeira, nenhum técnico de enfermagem, muito menos por um médico. Quem assistiu a minha mãe nos partos dela todo, inclusive no meu, foi uma pessoa chamada parteira. Essa profissão aí é bem antiga, faz tempo que não existe mais. Parteira. Então, justamente essa parteira, toda vez que ela ia fazer o pré-natal, puxar a barriga da minha mãe para ver como é que estava, uma certa ocasião, ela falou que eu não ia ter como nascer vivo. Eu estava muito debilitado, muito fraquinho, sem força no útero dela e ela ia me abortar. Eu não ia nascer vivo. Ela fez uma promessa, então, a minha mãe católica, fez uma promessa com São Raimundo Nonato, segura essa, que se eu nascesse vivo, o meu nome seria Raimundo Nonato. Se fosse homem, se fosse mulher, seria Raimunda Nonata. Deus, eu acredito que ele falou, arreda para lá, Satanás. Porque por trás de uma imagem de escultura tem demônios. São demônios que agem por trás das imagens de escultura. Eu acredito que Deus disse, arredou os demônios para lá e jogou aquela imagem lá para o lado e passou na frente e respondeu a oração da minha mãe. Com um propósito. Eu já escapei da morte já por várias vezes. Um dia eu caí de uma árvore lá no interior do município de Muaná, no estado do Pará, lá na Ilha do Marajó, 7 metros de altura. E a minha cabeça ficou 2 dedos, que dá uma faixa aí de uns 10 centímetros da raiz de um pau. Raiz bem grossa. O meu avô morreu assim. Só que ele não teve a sorte que eu teve. O pescoço dele bateu em cima da raiz e quebrou. E ele morreu. E o que ia bater na raiz era a minha cabeça. Ia ser cérebro para tudo quanto é lado, miolo para tudo quanto é lado. E ia ficar só o corpo batendo lá, que nem galinha quando a gente corta o pescoço. Então Deus me livrou. Eu caí de lá de cima. Tinha um pouquinho de terra mole assim, o resto era terra dura. Eu caí de costa. Ali era para ter lascado com pulmão, coluna, era para estar morrido, mas Deus, só fiquei um pouco tonto. Eu um dia capotei um carro do exército, deu 7 capotadas. Quando o sargento chegou lá e disse, morreu todo mundo. Tava eu e mais um colega. Mas eu estava lá, sem sofrer nenhum arranhão. Então, foram várias vezes que eu já vi a morte bem de perto. Várias vezes. E Deus tem me poupado a vida. Ele tem me poupado a vida física e a vida espiritual. E entendi eu bem claro, porque eu aceitei Jesus como Salvador no dia 7 de março de 1989, às 19 horas da noite. E quando foi no dia seguinte, às 7h30 da manhã, 12 horas e 30 minutos depois, eu coloquei a mão sobre uma criança que morreu no hospital do SESP, lá em Tucuruí, no Pará, e pedi que Deus devolvesse a vida daquela criança, e Ele devolveu. E aquela criança voltou a viver. Aquela criança morreu, constatado pelo médico, lá no SESP, hoje chamado de Hospital Municipal. E uma criança que ela nasceu e ela não andava, ela se arrastava pelo chão que nem uma foca, aquela criança. E ela já estava já com uns 5 anos de idade e ela se arrastava pelo chão que nem uma foca, ela não andava. Foi feita uma campanha geral pelo campo de Tucuruí de 30 dias chamada a Campanha da Vitória. E eu estava dirigindo a congregação Deus Conosco no bairro da Jaqueira. E quando chegou no último dia não tinha acontecido nada até então. Aí eu
mandei que trouxesse aquela criança e eu comecei a orar e eu passava a mão nos braços, nas pernas, naquela criança e dizendo assim, fortalece, Jesus, os nervos dessa criança para que ela ande. Vai entrando com teu poder, com a tua graça e vai fortalecendo. E Jesus restaurou aquela criança. Aquela criança saiu de lá da igreja e eu não tomei conhecimento do que aconteceu. Certo é que, com uma semana depois, uma criança ela estava assim embaixo no púlpito da igreja, e eu vi quando aquela criança saiu debaixo do púlpito da igreja assim, e saiu correndo por uma da porta. E eu gritei e falei com o porteiro, irmão, segura a criança aí, porque saindo da porta já estava a rua, e a rua era um pouco movimentada, e passava carro, a rua era estreita, não tinha calçada. E aquela criança correndo. E aí a criança já saiu na rua, o porteiro já pegou a criança já na rua. Só que era filha do porteiro, a criança. E quando eu perguntei quem era aquela criança que estava correndo ali, me falaram que era justamente a criança que até então, desde que nasceu, não andava. E eu perguntei, mas como essa criança andou? A mãe da criança e o pai disse, irmão, como é que o senhor pergunta isso? O senhor orou pela criança naquele dia, e aí, com uma semana atrás, e a criança andou na mesma hora. Então, tinha um homem lá no hospital do SESP, que hoje é municipal, ele estava há 14 dias, aquele homem, gritando. Ele gritava que se ouvia lá fora, distância, mais ou menos de uns 50 metros, fora do hospital, ouvia o homem gritando. O homem gritava no céu e na terra. Havia sido mordido por a jararaca lá do Pará, que é a nossa cascavel local lá do norte, lá do Pará. Muito venenosa a jararaca. E eu perguntei para o homem, mas homem, quanto tempo você está aí? Ele falou 14 dias. E o remédio, ele falou, mesmo que água, não está adiantando nada. A dor continua. Eu orei por ele. Antes de terminar a oração, o homem já estava curado. Então foram muitos milagres que Jesus fez. Mas o que Deus mais colocou no meu coração, desde que eu aceitei Jesus como Salvador, no dia 7 de março de 1979, foi evangelizar, ganhar alma. Deus me chamou e me constituiu como um ganhador de alma. E também resgatador das pessoas que estão desviadas, afastadas dos caminhos do Senhor. E Deus tem me dado uma graça, lá em Tucuruí, foram 17 congregações que Deus me colocou para trabalhar, usou o pastor Célio para nos colocar como dirigente daquelas congregações. E todas as congregações, a primeira congregação que Deus usou o pastor Célio para me colocar, era chamado Ponto de Pregação da Nova Tucuruí, era um ponto de pregação que funcionava na casa de um irmão. E quando nós saímos de lá no final do ano, a congregação tinha um templo construído lá. E assim, era pouca gente. O pastor Célio, muito sábio, entendeu pelo Espírito de Deus que eu era então aquele que pegava o quase nada e transformava em muita coisa. Você tem uma ideia, a congregação Hebron, quando eu assumi ela tinha 8 crentes. Só tinha um culto na terça e outro na quinta. Não tinha domingo, não tinha escola dominical. E no final do ano, ela estava cheia, lotada. E com escola dominical, com culto aos domingos, com conjuntos de criança, com conjunto jovem, com conjunto de senhora. Não tinha nenhum conjunto. Então, eles entenderam que eu era aquele que pegava o quase nada e transformava em muita coisa, pelo Espírito de Deus e pelo poder da palavra. Então, eu sempre peguei congregação para dirigir com pouquinha gente e no final do ano estava cheia de gente. Então, eu vejo aqui que Jesus está dizendo aqui que toda a vara que não dá fruto, o Pai, Deus, é o lavrador, ele corta e joga fora para queimar. E limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. E o que eu olho e eu vejo, eu sempre produzi esse fruto e como Jesus falou, e os frutos que Deus me deu graça para produzir, eles permanecem, porque Jesus falou que é para nós ir produzir fruto e nosso fruto permanecer. Lá no estado do Pará, principalmente na congregação Hebron, no bairro do Paravoá, hoje tem irmãos no estado do Pará, mas principalmente saídos da congregação Hebron, que hoje são pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação. Hoje tem líder de departamento, tem evangelista,
Eu devo ter, lá em Tucuruí, no Pará, hoje, eu devo já ser bisavô na fé de muita gente ali. Então, eu sempre procurei fazer a obra de Deus. Todas as frentes de trabalho, com um grande trabalho de evangelismo nas ruas, culto ao ar livre, com a banda Dimensão, com a banda Voz da Verdade, local lá de Tucuruí, não era essa Voz da Verdade grande aí, não. Depois se transformou em Banda Natureza. Então a gente contratava as bandas, alugava caminhão, fazia palco, fazia muito trabalho de evangelismo nas ruas, culto familiar, evangelismo de casa em casa. Então, campanhas e mais campanha. E isso fazia crescer. Mas eu fico vendo, principalmente hoje, nos dias de hoje, que eu vejo pastores, dirigentes de congregação, líderes de departamento, que eles assumem o trabalho, a igreja cheia de gente. Olha, de chegar no final do ano, o pastor me tirava, colocava noutra congregação, o pastor Sérgio, porque ali já estava o meu trabalho, era ganhar alma e encher aquela congregação de almas. E a congregação já estava cheia, mas tinha muitas vazias. Então ele colocava naquela outra que estava vazia para que a gente pudesse fazer o mesmo trabalho que tinha feito naquela anterior. E assim a gente ia. Eu sei que a gente entregava o trabalho para o irmão, tudo organizado, a igreja cheia de gente, com os departamentos tudinho funcionando, criança, adolescente, jovens, senhora, conjunto de senhores que tem lá em Tucuruí, obreiros para trabalhar, porteiro, tudo uniformizado. E quando dava com uns 2, 3 meses, o irmão tinha desperdiçado tudo, não soube cuidar, não sabia nem cuidar daquilo que Deus colocou na mão dele para cuidar, muito menos ganhar mais. Então, tem muitos irmãos hoje, líderes de departamento, dirigentes de congregação, pastores, pelo menos se denominam assim, que pegam a igreja cheia de gente e que desperdiça tudo, que não sabe cuidar, que não sabe zelar, e que fica como como Jesus está falando aqui, como uma vara que não dá fruto. E ele permanece lá. Não é tirado ele de lá. Porque é amigo do fulano de tal, e amigo do A, amigo do B, amigo do C. Então ele fica lá sem dar fruto. Então tem muitos líderes são superior àquele líder de departamento, ou muitos presidentes, às vezes, de campo, que eles, às vezes, querem ter mais amor do que Deus, porque o próprio Deus está falando na palavra que se a pessoa não dá fruto, se a pessoa não gera alma para o Senhor, se a pessoa não trabalha, se ele é preguiçoso, ele não evangeliza. No dia de domingo, ele não sai para evangelizar, ele fica na casa comendo churrasco, ele vai para lazer, ele faz tanta coisa. Tem tanta gente que chega no outro dia na igreja e pergunta por que ele não foi no domingo, por que ele não foi no sábado, por que ele não foi no dia X, no dia Y. Ele fala porque tinha visita na casa dele. Porque chegou visita lá, porque isso, porque tinha... É tanta desculpa que inventa, igual aquela parábola lá das bodas lá, que o pai do noivo convidou antecipadamente para o casamento do seu filho, e quando chegou no dia que ele mandou avisar que estava tudo arrumado, que os convidados podiam ir, cada um apresentou uma desculpa. Me casei, comprei um campo, comprei uma junta de boi, vou ter que experimentar, apresentou uma desculpa e não foi. Então, muita gente apresentando desculpa. E fica lá. Tem gente que ele pega 100 almas na igreja e quando chega no final do ano, ele entrega 40, entrega 30. Ele não ganhou e ainda perdeu o que o outro ganhou. Então não dá fruto. É que nem aquele rapaz que recebeu um talento, enterrou o talento. Foi considerado servo inútil. Foi lançado nas trevas exteriores. Então... eu estou falando isso com toda a autoridade, porque todo o trabalho que Deus tem colocado na minha mão, eu pastoreei a igreja lá no estado do Pará, em Tucuruí, e sempre, o próprio pastor Cláudio, meu vice-presidente de lá, sempre falava que aonde eu passei, eu dei fruto, gerei fruto. Eu faço isso porque eu entendo que se Deus me livrou várias vezes da morte física, não deixou eu morrer, e também tem me livrado de morte espiritual, não é para me ficar de braço cruzado, vendo as almas indo para o inferno e eu não fazer nada. Eu fui chamado para evangelizar, para falar do amor de Jesus.
E eu uso as fontes, a fonte do ID, eu vou, a fonte da oração eu oro e a fonte da contribuição. Então é difícil encontrar irmãos para me acompanhar no trabalho, porque as pessoas dizem em primeiro lugar Deus, mas se chega alguém em casa, em primeiro lugar fica a visita que chegou. Se tem o carro para lavar, em primeiro lugar fica o carro. Surge um monte de coisa e eu não fui por causa disso, por causa daquilo. Então, aonde que Deus está em primeiro lugar nisso? Aonde que está Deus em primeiro lugar nesse negócio aí? Nós tivemos no domingo passado agora a lição sobre a vigilância, porque os sinais estão aí se cumprindo, os sinais estão aí. Jesus falou, são 13 sinais ali no livro de Mateus, capítulo 24, 13 sinais, eu selecionei ali, que antecederiam a volta de Jesus, que quando estivesse perto para Jesus voltar, eles iam acontecer, estão acontecendo, esses sinais. Então, nós temos que dar fruto. Se não der fruto, tem que tirar esse irmão da frente do trabalho, porque tem muita gente, e aqueles que estão dando fruto, tem que ser limpo, você tem que ter tratado, incentivado, motivado, não baixar a lenha. Hoje estão baixando a lenha, o cacete mesmo, em quem está trabalhando e nos preguiçosos, relaxados, que pega o trabalho, enterra o talento, não faz nada, estão sendo passados a mão na cabeça deles, eles permanecem no cargo, eles ficam lá e não faz nada.